A Rádio Show 87.5 tem a análise completa. A notícia em tempo real. A equipe que entende do assunto. Agora, debate. Show. Ótima tarde para você ligado em 87.5 FM radioshow.com.br. Estamos começando aqui o Debate Show toda segunda-feira das 4 às 5 da tarde com você, levando as informações do mundo do futebol. Eu sou o Iri Benevento e tenho minha companhia aqui Bruno Matos, André Silva, Gregório Poça. Boa tarde, galera. Chegamos um pouco atrasado, mas chegamos, né? Tarda, mas não falha, né, Uri? Não falha. Eu tava vindo de Roseira, cara. Fui lá em Roseira. Amanhã é o aniversário da cidade de Roseira e... Hoje já tava tendo desfile cívico, né? Aquele desfile das escolas da cidade, os órgãos de educação, prefeito, vereador, tá todo mundo lá. E aí eu fui lá ver, cara. Matar a saudade das professoras, ver os meus sobrinhos. Que legal. Lembrar os bons momentos. Tinha ido pra Roseira, né? Pra passar o final de semana, mas aí já aproveitei e fiquei lá, mas foi difícil pra chegar aqui em São Paulo. Vim correndo. Consegui chegar pra gente falar desse Campeonato Paulista que tá chegando aí na sua reta final da primeira fase. Falar também dos jogos que aconteceram no final de semana por todo o Brasil. O clássico, né? O clássico na Vila Belmiro. Clássico polêmico. Uma quebra de tabu. Clássico, mais uma, né? Um clássico como deve ser o clássico, né? Mais ou menos isso. Um jogaço, né? Verdade. Baita jogo. Seguinte. O que vocês acharam dessa rodada de Campeonato Paulista aí? Olhando os jogos do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Santos. Tirando o clássico, foi uma rodada bem morna, né? O jogo do Corinthians com a Ferroviária também, um jogo totalmente sem emoção alguma. O Corinthians tava... Só valia pra Ferroviária, né? Pois é. O Corinthians tá tranquilo, já tava classificado, conforme a gente falou. Ressuscitou, aqui, né? A Ferroviária deu uma ressuscitada, né? Deu uma forcinha lá pra Ferro, né? Mas você acha que foi o Corinthians que tirou o pé ou a Ferroviária que jogou sério? A Ferroviária jogou sério. Mereceu ganhar a Ferroviária, mereceu vencer. Vamos aproveitar e já começar a falar do Corinthians aqui. Sim. Então. Vamos lá. Venceu aí, perdeu pra Ferroviária aí por 1-0, né? Um gol também um tanto quanto polêmico, né? Primeiro já tinha tido um gol da Ferroviária que foi bem anulado, né? O cara que cabeceou tava bem na frente, né? Você acha que foi bem anulado? Foi bem anulado o gol. Certo. E aí no gol da Ferroviária foi o seguinte, foi um pênalti pra Ferroviária, que foi pênalti mesmo, né? Foi pênalti. Aí a bola bateu na trave. Como a gente sabe, trave é neutra, então se a bola bate na trave, voltar pro atacante, ele não pode fazer o gol, né? 2 toques. Entendeu? Não pode. Então teria que bater, por exemplo, rebater outro jogador, um rebate, né? Do goleiro, então é outro jogador, aí sim. Bateu no Cássio a bola. Mas aí, quando a bola bateu na trave, bateu no ombro do Cássio. Sim. Beleza, até então tudo bem. O problema é que teve uma câmera ninja da Globo lá, eu tava vendo na Globo. Entregou. Ela pegou um momento que a bola bate aí, não bate tão no peito do jogador. No braço do Alain Mineiro. No braço, né? Lei do ex. Alain Mineiro que já passou pelo Corinthians, né? Tá lá. Mas você acha que foi um gol que não... Como que eu posso dizer? Gol irregular? Foi irregular, mas assim... Dava pro juiz ter visto aquele lance? Olha, o Klaus ele tava na linha ali do lance. Agora, eu acho que ele ficou mais... O detalhe do Klaus foi na defesa do Cássio. Ele nem prestou tanta atenção na dominada no braço do Alain Mineiro, né? Tanto ele quanto o Bandeira, né, que tava ali acompanhando, eles ficaram mais vidrados ali no lance do Cássio. Pra ver se a bola tinha realmente... Exatamente. Tanto que o Corinthians, na hora, nem reclamou no toque de mão do Alain Mineiro. Quase ninguém viu. Ninguém viu. O Cássio mesmo, né, que deve Eles reclamaram da bola na trave que voltou pro Alain Mineiro. Até o Cássio, ele falou no final ali na entrevista pra Globo que a bola bateu nele, sim. Eu vi essa entrevista. Sim, quando tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, ele foi honesto, o Cássio. Foi lá, né? jogou limpo, né? Pois é. Né? E a bola bateu nele, nítido, né? Não tem nem o que falar. Se ele falasse ao contrário, pelo amor de Deus. Ficaria feio pra ele, né? O Corinthians, ele entrou em campo com um time misto, né? Um mistão, né? Que o cara ele colocou, né? Deu oportunidades aí para jogadores que não vinham jogando, como o Marlone, o Guilherme. Engraçado que a gente falou tanto dele aqui semana passada. Será que tem alguém no Corinthians que tá ouvindo o Debate Show? Guilherme. Porque a gente falou tanto dele aqui, o cara entrou, velho, pra jogar. E a gente colocou realmente, você falou certo, ele entrou em campo. A gente deu ele como fora do Corinthians já, né? Ele entrou. Jogar, né? Nossa, uma preguiça sem tamanho. Não sei se foi represália, mas ele tá pelo que saiu na imprensa. Sem ritmo ele tá, porque até tá meio gordo o Guilherme. Tá estranho, tá né? Meio rechonchudo. Ele é meio desligado, né? Desligado, lunático. Ele não
sei lá o que passa na cabeça do Guilherme, cara. Lunático é legal. O Jadson foi o melhor, né, do time, né? O Jadson ainda tá um pouco fora de forma. Chega aos 20 minutos do segundo tempo, ele despenca fisicamente, né? Até pelo tempo que ele ficou parado lá na China, né? Sem jogar. O Rodriguinho, ele é titular absoluto desse time. Não tem o que, é incontestável. Você vê que ele entrou, ele já deu uma dinâmica maior ali no meio campo, né? Uma velocidade a mais que o Guilherme não conseguiu imprimir no time. O Romero entrou no lugar do Marlone também, que não aproveitou a chance que o Carille deu a ele, né? E o Moisés, lateral esquerdo, né? O Guilherme Arana, ele não tem um reserva altura. Infelizmente, o Guilherme Arana, que é o garoto da base, ele tá bem à frente do seu reserva, que é o Moisés, né? Que teve a oportunidade também de jogar ontem, né? O Jô, ele ficou muito isolado na frente, ninguém encostava nele, ficou ali um paredão isolado. A bola batia no Jô e voltava, né? Porque não tinha ninguém pra receber a bola, né? O Corinthians, ele tá aí classificado, né? Entrou classificado devido ao tropeço do Ituano contra o São Paulo, né? Vai jogar do São Paulo, né? Contra o Ituano. Exatamente, né? O São Paulo que tropeçou contra o Ituano. Volta a jogar na quinta-feira contra o RB Brasil, no horário bizarro das 5 da tarde, na Arena Corinthians. Não entendi esse horário. Uma quinta-feira na cidade de São Paulo, um jogo 5 da tarde. Sem nexo. Dizem que é por causa do jogo da seleção, né? Questão de TV, né? Não, mas mesmo assim, velho, se é questão de TV, por que não põe o jogo no mesmo horário, transmite a seleção e deixa o Corinthians jogar? Ou põe na quarta, sei lá. Eu acho que o Palmeiras joga em São Paulo. O Palmeiras joga quarta-feira, né? 8h30 contra o Mirassol, aí já não tem jeito também. Põe na terça, sei lá, faz alguma coisa, terça-noite. Quem que pode ir num jogo 5 horas da tarde? O jogo 5 horas da tarde vai quebrar muita gente. Pois é, vai ser o pessoal vai dar o cano no serviço. Tem um atestadão, aquele atestadão, né? Esse jogo não vale, né, pra dar uma testada. Não vale. Tinha que ser uma final de Copa do Brasil. É um jogo que não vale nada. O que ainda tá em jogo é a primeira colocação geral, né, do campeonato. O Palmeiras passou o Corinthians, né, devido à vitória ontem no Clássico. Esse ano tem as vantagens de sempre? Tem. O primeiro geral? Tem. Primeiro geral ele decide sempre em casa, né, agora são 2 jogos, né, uma vantagem ainda sempre, né, maior, né. E o Corinthians é isso. No Paulista tá tranquilo, na Copa do Brasil empatou com o Luverdense, né? Não tivemos a oportunidade de falar, né, desse jogo em casa, na Arena Corinthians. Perdeu muitos gols também, né? Um caminhão de gols, principalmente no segundo tempo, né? Classificação tranquila do Corinthians, vai pegar o Inter na próxima fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo é em Porto Alegre, decide na Arena Corinthians, né? O Inter aí eu acho que, tirando os rivais de São Paulo, é a grande rivalidade do Corinthians aí nos últimos anos. Fora do eixo, né? Devido fatos aí que comprovados, né? 2005, 2009. O ano passado o Corinthians ganhou também com uma arbitragem polêmica na Arena, né? Um pênalti que não foi no Romero. O Inter até hoje chora por causa desse pênalti, né? Colocou no DVD de Aí tem aquela briguinha dos DVDs, né? Um freguesão, pra falar a verdade. Então, é um baita de um freguesão do Corinthians. Na Copa do Brasil, o Corinthians passou pelo Luverdense, teve alguns sustos e é isso aí. Vamos que vamos. No seguinte, lá no Corinthians, a boa notícia é que o Rodriguinho ganhou um aumento, né? Sim, renovou. E aumentou aí o prazo do contrato dele, né? Sim, assinou hoje a renovação até o fim de 2019. Hoje tá tendo treino da seleção brasileira lá no CT do Corinthians, né? A seleção vai treinar no CT Joaquim Grava nessa semana, né, de eliminatórias vou jogar contra o Uruguai na quinta, na próxima terça na Arena Corinthians, então o Corinthians cedeu espaço aí pra seleção treinar lá. Beleza, só pra gente finalizar aqui o assunto do Corinthians na tabela do grupo A, né? O Corinthians aparece em primeiro aí com 19 pontos, na sequência o Botafogo com 12, o Ituano com 10, São Bernardo com 9. Como a gente já falou, matematicamente classificado e tranquilo aí no Campeonato Paulista. Agora só a segunda vaga aí, que tá Ituano, São Bernardo, tem a briga Botafogo. Aí, né? Acho que pelo futebol apresentado passou o Botafogo. Certo, então vamos agora já direto falar do São Paulo. E pra você que tá ligado aqui no Debate Show, vamos até às 5 da tarde aqui na Rádio Show FM 87.5. Você pode acessar a nossa página no Facebook, programa Debate Show, tem lá nossas fotos, nossas informações. Daqui a pouquinho eu já vou falar com o Gregório pra saber qual é essa camisa bonita que ele tá hoje também. Já a gente vai jogar lá na nossa página também. É do Remo? Santa Cruz. Nosso aplicativo. É bonito, hein? Já o Gregório conta um pouquinho mais. Lá no nosso aplicativo Rádio Show FM, também para todas as plataformas, você pode acompanhar a programação da Show 24 horas. Além do Debate Show, você pode curtir todas as músicas que tocam aqui na Show, toda a programação. É só você baixar lá, é gratuito, Rádio Show
FM, todas as plataformas, baixa lá no seu celular e curte a programação da Show. E tem a nossa página também no Facebook, Rádio Show FM 87.5, onde você acompanha todas as informações do mundo da música, notícias em geral e também programação aqui da nossa Rádio Show, beleza? Então, se você quiser, tem várias plataformas para curtir, para acompanhar o nosso programa e também a programação da Rádio Show aqui. E é o seguinte, agora a gente vai falar do São Paulo. São Paulo empatou aí com o Ituano em 1-1, aí devido a esse resultado, conforme a gente falou, acabou dando uma forcinha lá pra confirmar matematicamente a classificação do Corinthians, sem muitos sustos, né? Sim. O Corinthians que fez uma campanha tranquila também. O São Paulo, que também vem aí com a classificação praticamente encaminhada, né? 15 pontos. Apesar do empate aí com o Ituano, aparece em primeiro do seu grupo com 15 pontos. Na sequência, o Linense, bem pertinho aí com 14 pontos. RBU Brasil com 11 pontos em terceiro. E Ferroviária naquele desespero ali com 9 pontos em quarto lugar, né? É o seguinte... A Ferroviária tá na frente do Audax apenas, né? Jogou o Audax do nosso querido Paulo. Tem aí, o São Bernardo com 9, a Ferroviária com 8, Santo André com 10, Audax com 7. Eu acho que o Santo André já tá tranquilo, né, em relação a isso. Acho que o Audax aí vai... Só cai em 2 aí, a Ferroviária precisa tomar bastante cuidado. A Ferroviária aí, né? tem 2 vitórias no campeonato, 2 contra grandes, né? Pois é, ganhou vê, né? do Santos na Vila e ganhou do Corinthians... lá em Araraquara, né? Impressionante. Esse jogo do São Paulo, também você acha que foi um jogo de preguiça? Vocês acham que foi um jogo preguiçoso ou o Ituano que engrossou o caldo mesmo no Morumbi? O Ituano jogava... o jogo valia mais pro Ituano do que pro São Paulo. E o Ituano foi bem, inclusive o Renan Ribeiro, acho que se não foi o melhor jogador, foi um dos destaques da partida. Pena pro Denis e pro Sidão, né? Até porque qualquer goleiro que entrar agora e fizer 2, 3 defesas, já vai se firmar no gol do São Paulo, né? Eu nem acho que o Renan Ribeiro é melhor que um dos... Eu acho que os 3 estão num nível bem parecido. Mas o Renan Ribeiro acabou sendo um dos destaques do jogo e evitou o pior pro São Paulo, né? Uhum. Gostei da postura do Ituano. O Ituano encardiu o jogo contra os 3 grandes. Ganhou do Palmeiras, empatou contra Santos e São Paulo, jogando bem. Não perdeu, né? Pra nenhum grande. E não sei se vai classificar no grupo, né? Tem o Botafogo na concorrência, né? Acho que o Botafogo. Mas se classificar vai dar trabalho pro Corinthians, ainda mais em 2 jogos de mata-mata, né? Sim. Quando é mata, né? Talvez o Corinthians jogando em casa prevaleceria o Corinthians. Mas 2 jogos, o Ituano tendo a oportunidade de jogar em casa também pode complicar. Então foi um jogo complicado pro São Paulo. São Paulo ainda com aqueles problemas defensivos latentes, né? E o time vai sofrer em jogos grandes, como sofreu com o Palmeiras, né? Pegou um time um pouco mais qualificado e acabou sofrendo 3 gols. E não fez nenhum, né? E contra o Ituano, mais uma vez, o São Paulo passou por apuros na defesa, sendo evitado o pior pelo Renan Ribeiro. Até o Rogério falou, né, que foi o pior jogo do São Paulo Foi o que ele falou. ano, né? Foi muito mal o São Paulo. O São Paulo vai pegar o Botafogo, né, na quarta-feira lá no estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto, né, às 9h45. Provavelmente o jogo da TV também, né? Deve ser. Tirando aí o jogo da seleção, né? Seleção é quinta. É quinta? Então tá certo. Deve ser. Provavelmente o jogo da TV. E é o seguinte, né? O São Paulo que tem aí a classificação encaminhada. E também, lembrando em classificação, São Paulo passou aí pelo ABC, né? Sim. Na Copa do Brasil. O mais querido, né? Mais querido, segundo o Bruno. Segundo o Bruno Matos e segundo o apelido do time também. E é o seguinte, o Renan Ribeiro, né? Depois dessa primeira atuação no ano, né? Pelo São Paulo, agora estão falando que ele vai ser o titular. O Rogério ainda não confirmou, mas... ao que tudo indica, ele vai ser testado novamente contra o Botafogo. Talvez seja aí a nova aposta do Rogério Ceni, que tá quebrando a cabeça pra ter um goleiro titular. Ele que é goleiro, não consegue encontrar um lá no seu elenco, né? Ele nem gosta do Rogério, né? É a última cartada. Ele não tem muito o que fazer nesse momento, né? Ele colocou o Sidão e de repente o Sidão começou a ter algumas falhas também, assim como o Denis, bom e velho Denis, né? E só pra gente confirmar, o São Paulo vai pegar o Cruzeiro, né, na Copa do Brasil, na próxima fase agora, né? O primeiro jogo no Morumbi e o segundo jogo lá no Mineirão. São Paulo não fizer um bom placar em casa. E os 2 grandes de São Paulo se deram mal no sorteio. Não temos ainda, né, os horários ainda dos jogos, que eu acho que vai passar por uma logística ainda pela CBF, né? Mas já tá certo pelo sorteio que na chave 5 o São Paulo joga em casa o primeiro jogo. Sim. Então, realmente, dois adversários complicados. Aí o Inter vem numa fase um pouco mais ruim depois do rebaixamento, mas vem tentando se reerguer, né? Lá no campeonato, time grande. Campeonato que disputa, vem tendo bons resultados aí. Voltou do Alessandro, né? Uma ligeira melhora, né, o Inter, né?
Sim. Agora acho que o Cruzeiro já vem numa crescente desde o ano passado. O time tá montado. Tem o Sobis, o Robinho, Thiago Neves, o Arrascaeta. Então o São Paulo vai ter um jogo difícil realmente, né? Dependendo dos resultados. O importante acho que fazer um bom resultado em casa, conforme o André falou. Realmente concordo. Porque não vai ser vida fácil lá em Minas. O Cruzeiro costuma também ser um carrasco aí do São Paulo na Libertadores. Foi na Libertadores, né? E agora a Copa do Brasil. E mata-matas, né? Porque em confrontos, acho que jogos... Direto. É uma lavada, né? Do São Paulo. É bem mais... Engraçado, o Campeonato Brasileiro, né? Quando o Cruzeiro foi campeão, São Paulo ganhou aqui lá, né? Do Cruzeiro, na Libertadores. Até contra grandes times do Cruzeiro, São Paulo ganhava os jogos, né? Então é bom aproveitar esse retrospecto aí para que o São Paulo faça aí um bom jogo na Copa do Brasil, aproveitando que vocês estão falando dos times fortes que o Corinthians e que o São Paulo pegou. Ó, que coincidência, os artilheiros da Copa do Brasil, o Brenner do Inter com 5 gols, tá em primeiro aí, junto com o Rafael Sobis com 5 gols também do Cruzeiro. Então, os dois adversários aí do Corinthians e do São Paulo têm os seus artilheiros na competição, né? Então, vai ser Mas o Cruzeiro é um time melhor que o do Inter. Um jogo difícil. O Inter é um time que tá se remontando, né? Mas o São Paulo também é melhor que o Corinthians, né? Sim, então, sim. Acaba equiparando os confrontos, né? Tem essa também. Faltam 3 rodadas agora. Se o São Paulo ganhar do Botafogo, acabou, já garante a classificação. O terceiro tem quantos pontos? O terceiro tá com 10 pontos, o São Bento. São Bento? Desculpa, pera, eu errei aqui a tabela, eu tô muito louco. São Paulo, Linense, Red Bull Brasil e Ferroviário. O terceiro lugar tem 11 pontos. São 4 O Linense tem 14 pontos. São Paulo tem quantos? 15? São Paulo tem 15 pontos. Vai pra 18. Acho que garante, né? Não garante matematicamente, porque se o Red Bull também ganhar, seriam 4 pontos em 6. Mas se o Red Bull tropeçar e o São Paulo ganhar, aí sim. Sim. Fica tranquilo, né? Pra pensar em Copa do Brasil. Os 3 grandes aí, o São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Passaram. O São Paulo ainda decide se fica em primeiro ou não, porque o Linense tá colado. Agora os outros já passaram em primeiro lugar, né? O Santos que tá com o Corinthians, ele depende de uma vitória pra ficar em primeiro na chave. Ainda não tá... Uma complicaçãozinha aí, tá 1 ponto atrás, né? Do segundo lugar. Mas dependendo dos resultados da próxima rodada, isso pode mudar. Seguinte, então a gente vai falar agora do... Vamos falar do clássico, né? Vamos falar primeiro do lado do Palmeiras, onde venceu a partida. E só lembrando ao ouvinte do Debate Show que teremos aí o troféu Pereba da rodada e também o troféu Joinha da rodada, tá bom? Então fica ligado no Debate Show que daqui a pouquinho a gente vai eleger aí o melhor da rodada e o pior da rodada aqui no Debate Show. É o seguinte, por onde anda Bruno Matos, hein? Pois é. Cadê você, Bruno Matos, que tá nos bastidores da Rádio Show? Backstage. Não quer falar do clássico? O Paulo Talarico também, que entrou num período sabático monstro, né? Por onde andas, Paulo Talarico? Vida cadeia. Cadê você, Paulo Talarico? Paulo Talarico não quer mais... Falou que daqui a pouco ele liga. Ele falou assim, eu não vou ligar aí no... Não vai ligar, não? no Debate Show. Ele falou que vai ligar, sim. Eu não vou mais no Debate Show, não. Tô chateado. São Paulo tá jogando mal, não vou mais. Só foi ele não vir que o São Paulo começou a perder. A gente fala isso, aí ele fala que a gente tá fazendo... estamos dirigindo calúnias à pessoa dele. Seguinte, a gente fala primeiro do Palmeiras porque venceu a partida, né? Mas certo. Um jogo muito difícil, né? Sempre... Os ingredientes entre Palmeiras e Santos nos últimos 3 anos, 2015 pra cá. Clássicos apimentados. Tem sido mais... os jogos entre Santos e Palmeiras e Santos têm sido mais eletrizantes que Palmeiras e Corinthians, que São Paulo e Palmeiras. Acho que... Não diria que hoje é o maior clássico, mas tem sido um dos adversários mais complicados aí pra história do Palmeiras recente, né? O clássico, não seria o maior clássico, mas atualmente eu acho que é a maior rivalidade. A maior rivalidade, né? Assim. Porque nos últimos 3 anos. Que nem esse clássico que teve agora, Palmeiras e Corinthians e Palmeiras lá na Arena, até que foi um clássico bem polêmico e tal, mas nos últimos tempos não tem sido assim um jogo tão brigado. É que não tem troca de provocações entre os dois lados, entendeu? Né? E aí não tem personagens, né? Personagens. No Santos e no Palmeiras tem personagens desde 2015, né? O Bruno não tá aqui pra concordar ou discordar de mim, mas falando do lado palmeirense da situação, um jogo muito complicado pro Palmeiras no começo. Acho que o Palmeiras demorou muito pra tentar ir pra cima, onde o Santos foi muito mais incisivo no ataque, muito mais chances de gol que o Santos teve. Aí é onde entrou muito bem o trabalho do Fernando Praz novamente aí fazendo grandes defesas, assim como o goleiro do Santos também fez. Mas eu vi um Santos muito mais efetivo do que o Palmeiras no primeiro tempo.
eu tava assistindo com os amigos e até o pessoal fica bravo comigo, né? Porque chega um certo momento da partida que eu começo a querer que o Palmeiras tome um gol pra acordar, ver se cria vergonha na cara, velho. Porque é incrível isso. Tudo bem, fala, pô, ele é corneteiro, ele é chato, mas é difícil você ficar confiando num time que deixa pra jogar no final da partida. E aí você, de repente, pode pegar um adversário que se retranca mais e esse resultado pode não vir sempre. Beleza, foi bem, o resultado veio contra o São Paulo quando fez aquele gol do Dudu aos quase 50 minutos do primeiro tempo. Que se o Dudu não faz aquele gol contra o São Paulo, talvez não fosse um placar daquele de 3-0. Talvez se virasse 0-0 no primeiro tempo, São Paulo voltasse mais retrancado, jogando por uma bola e vencesse o Palmeiras por 1-0. Assim como o Santos fez. Só que o Santos e o Palmeiras têm um jeito de jogar até que parecido, onde o Santos vem pra cima também. O Santos não espera. Expõe, né? Os dois times gostam da bola. Eles jogam igual nesse sentido de repente ir pra cima. E eu acho que o Palmeiras cozinhou demais a bola, assim como cozinhou a bola contra o Jorge Wilstermann, assim como cozinhou a bola contra o Corinthians. Eu não tô criticando o trabalho do Eduardo Batista. Eu quero dar uma chance, inclusive, já dei uma chance pra ele. Não tô criticando aqui só o Eduardo Batista. Tá perdoado o Batista? Sim. Eu acho que falta um pouco mais de atitude de alguns jogadores do Palmeiras também. Mas aí mostrou realmente pra mim, tudo bem. Algumas pessoas vão falar, foi o Eduardo Batista. Outras vão dizer, não, foi o jogador. Pra mim, nesse jogo, eu acho que o que valeu realmente foi a qualidade individual de alguns jogadores que tentaram mudar o patamar da partida. Que é no caso quando entrou o Roger Guedes, quando entrou o Willian. Entrou bem o Roger Guedes, hein? A minha crítica ao Eduardo Batista foi assim, vamos falar, deixa eu falar rápido também porque o nosso tempo tá curto, mas assim, o Eduardo Batista, ponto positivo pra ele nessa partida paciência. Paciência de tentar encontrar o melhor jeito do time jogar. Porque realmente num jogo que você tá perdendo, que quando o Santos fez o gol, num clássico, normalmente você se desespera. E ele, de repente, tentou encontrar a melhor maneira, o que ele poderia fazer pra poder mudar, tentar empatar ou até virar a partida. Teve paciência. Mas aí, ao mesmo tempo, eu vejo um pouco de ponto negativo em a tardia substituição. Esperar tomar o gol, né, pra mudar o jogo. Né? Por exemplo, depois que ele tomou o gol, ele teve a paciência, beleza, foi um ponto positivo. Quantos minutos? Foi 30. 30. Demorou bastante. Ele mexeu no Palmeiras, a primeira substituição ele fez com 23 minutos do segundo tempo. Por quê, velho? Tinha um banco bom ali, né? Você tá com o time, um jogo apertado. Primeiro tempo, o Palmeiras... Na minha opinião, o Palmeiras se defendeu muito mais do que atacou. Tomou sufoco do Santos no primeiro tempo. Então você já volta diferente. Porque você vê um Borja cansado, um Borja que não tá participando de nada, não tem vontade pra fazer nada. Beleza, é um grande reforço, mas e aí? Ele vai jogar só porque ele é um grande reforço? Tá mal, né? E os caras estão treinando. O cara não tá bem, tira o cara logo. Ele não tirou o Borja. Ele colocou o Willian, ele colocou o Roger Guedes, mas ele não tirou o Borja. O Borja ficou até o final e mal. O Guerra tem sido um pouco melhor que o Borja, assim, e ele tira o Guerra sempre. Por que ele não tira o Borja? Ele tinha que ter tirado ontem, porque o Willian entrou e incendiou a partida, o Roger Guedes entrou e incendiou. Então, assim, o que precisa, o que tá faltando pra ele perceber que o Borja precisa tomar uma geladeirinha pra poder ficar esperto? Entendeu? O cara chegou, é um dos melhores jogadores, né? Com status de reforço, o cara, beleza, vamos jogar, mas e aí? Como que ele tá treinando? Não é possível que o Willian e o Roger Guedes estão piores que o Borja, porque os caras entram e eles fazem a diferença na partida. Ele foi praticamente nulo ontem. Ontem eu estava no estádio e eu não consegui ver o Borja ser efetivo. Ele não presa fácil, ele não se mexeu, cara. Não criou. Não buscou bola, não brigou. O Palmeiras não ganhou uma bola no alto, cara. Incrível isso, cara. Eu não consigo me conformar com isso. Contra uma zaga do Santos bola que é fraca no alto. Não, e por que o Palmeiras insistiu tanto, cara, em voltar a bola pro trás e dar chutão? Isso me irritou completamente, porque não ganhou uma bola não. Então assim, se não vai dar certo, velho, tenta sair jogando, bola no chão, entendeu? Eu acho que o Palmeiras demorou muito pra se encontrar. Quando se encontrou, jogou aquele futebol do Palmeiras que a gente tá acostumado, um bom futebol, incisivo, agudo, mas... Meu, é muito tempo, velho. Você não pode esperar até os 40 minutos do segundo tempo pra jogar. Não é sempre que vão sair 2 gols faltando 3 minutos. Né? Contra o Wilstermann já foi assim, né? Por isso que eu tô falando, não é sempre que você vai encontrar... Que é um time bem mais fraco que o Santos, que de repente muito mais fraco. Toma gol assim. Porque assim, até me surpreende, porque foram 2 gols bem complicados mesmo. Então... Você consegue ficar pensando, mas beleza, e quando pegar um time mais forte na Libertadores, nem questão de mais forte, porque o Santos é forte, o Santos tá na Libertadores, mas pegar um time que tem uma defesa retranqueira, que joga por um gol, igual o Nacional fez aqui, o Nacional do Uruguai ano passado, e aí? Não vai conseguir. Entendeu? Igual o Corinthians fez, o Corinthians se defendeu o jogo inteiro, jogou por uma bola e fez o gol, e aí?
E aí? O Palmeiras tinha muito mais volume de jogo do que o Corinthians no Clássico. Pô, teve mais posse. Não conseguiu vencer, teve mais posse de bola. Não sabia o que fazer com a bola. Não sabia o que fazer com a bola, cozinhou a bola e aí? Pois é. E a mesma coisa ontem contra o Santos. A diferença foi que entrou 2 jogadores inspirados, com vontade de mudar a partida, e conseguiram fazer os 2 gols. Então, assim, méritos totais aí, parabéns. Não tô aqui sendo aquele corneteiro chato, mas assim, gostei da vitória do Palmeiras. Foi uma boa vitória, uma vitória importante. Quebrou um tabu desde 2011 que não vencia na Vila. Isso é sensacional. O time que tá brigando é líder do Campeonato Paulista na classificação geral. Isso é muito importante. Sim. Mas precisa tomar cuidado. Porque assim, o grande objetivo do Palmeiras esse ano, que é a Libertadores, vai ter adversários que não vão tão pra cima que nem o Santos, que não jogam abertos pra falar, vambora, vamos pra cima e vamos ver o que dá. É o Penharol, tem adversário que vai vir pra fazer cera e vai segurar, tanto aqui como fora. E aí, como é que vai fazer? Vai ficar esperando um milagre? Né? Então isso é complicado. Nem sempre o individual vai estar bem. Parabéns a todos os envolvidos. Não tô sendo aquele corneteiro chato, mas vitória, ok, com um sinalzinho de alerta ali pra tomar um pouco mais de cuidado em questão em demora nas substituições, né? O Palmeiras volta a campo nessa quarta-feira, às 8h30 da noite, lá no Allianz Parque, contra o Mirassol. E conforme a gente falou, né? O bom e velho Mirassol. E esse resultado ele tem ligação direta aí com o Santos, que briga, né? O Santos tá em terceiro lugar na sua chave no grupo D, e o Mirassol tá 1 ponto só na frente. O Palmeiras vai jogar com tudo esse jogo ou não? Então, aí eu fico pensando, né? Porque assim, eu acho que o Palmeiras deveria brigar pra ser líder geral, pra manter aí as suas vantagens de ser o líder geral, jogar em casa, decidir em casa. Até porque a renda do Allianz Parque é muito melhor do que o Palmeiras jogar fora, né? Mas o Palmeiras sempre vai jogar em casa, porque são 2 jogos, né? Sim, mas de repente, a questão de decisão em casa, né? Em casa, você prefere decidir em casa. Eu acho que o Palmeiras deveria brigar, sim, vencer o Mirassol, independente de ser o Santos ou não, que precisa disso. Até porque matematicamente, também dependendo dos resultados, né? Dá pra brigar ainda, é 1 ponto só de diferença. A gratidão também ao Santos em 2014. Pode ser. 2014, é verdade. Mas assim, do jeito que tá, como o Palmeiras não vai ter jogo na Libertadores essa semana, agora só em abril. Só em abril. Eu acho que o Palmeiras vai entrar assim. Acredito que ele até poupe alguns jogadores, mas eu acho que ele vai entrar. Mesmo o time reserva do Palmeiras que entrar é muito mais forte que o Mirassol. Eu acho que o Palmeiras vence essa partida assim. Eu não acho que ele vai tirar o pé, não. Ou tentar fazer isso pra prejudicar o Santos. Acho que é tão cedo pra isso. Acho que se fosse uma Libertadores... Já pensou, rapaz? Não, eu acho que aí até vai. Porque você evitar enfrentar um adversário que te conhece, que é um adversário do seu país... pode matá-lo antes. Ainda mais o Santos, que tem sido um verdadeiro rival. Uma rivalidade. Uma pedra aí no caminho do Palmeiras. Então, eu acho que é válido. Agora, no Campeonato Paulista, velho, eu acho que é até chato quando fica fora. Eu acho que tem que ficar, porque o campeonato ele já é desenhado para que os 4 fiquem na final, né? Para ver semifinal. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Já é desenhado para isso. E aí um deles fica de fora, é super chato, cara. Entendeu? Então assim, eu prefiro que o Santos passe sim, que o Palmeiras vença o Mirassol, que não tenha nada a ver com classificação ou desclassificação do Santos. Agora vamos falar do lado alvinegro do clássico. Nosso Gregório tava lá na Vila Belmiro ontem. Louco. Como é que foi pra você, Gregório? Você viu a partida, você disse que era polêmico. Qual parte do clássico você acha que foi polêmica? Não, na verdade, o clássico dentro de campo não foi polêmico. Foi acirrado, foi agudo, foi quente, como tem sido o Santos e Palmeiras nos últimos anos. A polêmica ficou por conta, mais uma vez, dos personagens desse clássico. Sim. Nem deu tempo de até tivemos uma discussão acalorada via WhatsApp aqui no grupo do programa. Rapaz. Eu tava lá em Roseira, eu tava com a internet um tanto quanto complicada. Não sei se você acompanhou. Eu não consegui ouvir os áudios. Eu só tava lendo o que tava escrito. Então eu não senti. Mas como eu ouvi áudios do Bruno e do calorado, da hora, eu falei, deu treta. Eu não ouvi. Não, foi uma discussão saudável. De divergência de opiniões, normal. Sim. E o Bruno tem uma chateação com o pastor. Ele não gosta. Qual palmeirense que não Ricardo tem? Ricardo Oliveira. Exatamente. Qual você lembra o Matheus Carriere? Era o Lucas Lima. Lucas Lima. É chato também, né? Aquele lá é chato. Eu gosto, eu particularmente gosto da fala do Felipe Melo no final do jogo. É claro que foi uma provocação ao Santos e eu, como santista, me incomodo pela provocação, mas eu gosto de falas assim no final do jogo. Eu também gosto, cara. Como eu gosto do Felipe, do Lucas Lima fazendo brincadeira, o Ricardo Oliveira fazendo caretinha. O Felipe Melo. Eu gosto porque alimenta a rivalidade, ressuscitou um clássico. Também gosto. A rivalidade Santos e Palmeiras é uma coisa que mexe com o coração do torcedor ultimamente.
E é claro que eu vou ter raiva, né, entre aspas, do Praz, do Dudu. Raiva mas entre aspas, não né? é uma raiva. Dentro do estádio, é claro que você vai xingar, vai provocar. Ontem teve cânticos pro Felipe Melo, não é mole não, você estragou a seleção. E ele respondeu na bola. O Palmeiras ganhou o jogo, né? E o Felipe Melo foi provocado e respondeu, acabou. Não extrapolou nenhum limite, né? Não ofende a instituição. Exatamente. Desde que não ofende a instituição, legal, cara. Eu acho natural. Não acho. Desgosto do Felipe Melo por esse motivo, porque quando o jogador do meu time faz, eu acho lindo, eu acho legal. Então, essa parte da polêmica que eu citei envolve esse tipo de provocação que eu acho saudável, sensacional. É o que tá, infelizmente, tá morrendo no futebol. Exatamente. É que assim, o que a gente não gosta, por exemplo, num Palmeiras e Santos, onde, por exemplo, o Lucas Lima vai falar, por exemplo, a torcida tem que fazer sua parte também, não sei o quê. De repente incitar uma violência entre as torcidas. Sim. Isso a gente tem muito medo. Mas dentro de campo, isso é maravilhoso, porque precisa, porque é a saúde do futebol que depende Vampeta disso. na época, entendeu? o Edilson. Vampeta, Ricardo Oliveira fez gol ontem, o próprio fez uma Paulo dancinha. Nunes. Emerson Sheik. Talvez em referência às danças que o Mina faz, aí o Palmeiras fez o gol, eles dançaram também. Como então, aconteceu em 2010 com o Armeration. O Neymar, quando ele fazia as dancinhas dele, inclusive, ele mal sabia ele que ele tava dando motivação pro adversário, entendeu? E lá na Espanha aconteceu isso com ele, o Neymar, com todos os prêmios que ganhou o ouro olímpico, coisa que o Brasil não tinha. E agora ele estava sendo questionado lá no Barcelona e ele foi o nome da partida, já foi colocado até na bola de ouro. Agora estão falando até que ele vai ser o melhor do mundo. Mudou de patamar porque era uma partida. E outra, você viu tanto de gente que provocou ele. O que ele fez? Ele mostrou em campo. Na bola. Depois ele tirou um sarro na internet, mas aí tá certo. Campo ele jogou. E é o que o próprio Ricardo Oliveira faz. Ele falou, eu vou fazer um gol hoje. E fez. Entendeu? Como então, tem sido comum em clássico. O Ricardo Oliveira, o Santos ganhando ou perdendo, e faz um em clássico. O Romário, ele era assim, falou, vou fazer 2 hoje. Fazia. Então assim, velho, não tem mais isso no futebol. Porque assim, o que acontece? Os caras... Muito coxinha, não tá não? Passa muito um pano por medo de repente, amanhã jogar. Porque assim, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, que não a gente que eu não sou jogador, mas eles têm que tomar cuidado assim, é em ofender demais. Por exemplo, igual o Gabriel tá fazendo. O Gabriel lá no Corinthians tá. Ele eu acho que ele extrapola um pouco no sentido de querer fazer uma provocação. Ele começa a criticar a estrutura. É pessoal, né? Aí é pessoal, aí fica chato. Ataques pessoais. Isso desperta outros sentimentos na torcida que não é pra despertar. Entendeu? E é que acontece. Aí ele tá fechando uma porta, entendeu? Sim. Por exemplo, apesar de todas as coisas que o Lucas Lima zoa o Palmeiras e tira sarro e tal, ainda existe muita gente que gostaria de ver ele vestindo a camisa do Palmeiras. E essa possibilidade sempre aparece nas notícias. O próprio Ricardo Oliveira, antes de vir pro Santos, teve conversa com o Palmeiras. Sim. Então, assim, eu acho que o jogador, ele tem que tirar sarro, sim, brincar, até um certo ponto, onde ele deixa de dizer algumas coisas pra poder deixar uma porta aberta naquele clube amanhã. Porque ele sabe que o futebol não tem mais time eterno pra nenhum jogador. Sim. Entendeu? Você o tem Palmeiras sonda o Lucas Lima até hoje. Você tem o Guerreiro, você tem o Sheik, que foram campeões mundiais pelo Corinthians. E eles não foram unanimidade no Corinthians depois de um certo tempo. E hoje, Guerreiro pior ainda, dos dois pode voltar. Falou que no Brasil só jogaria no Corinthians, entendeu? Né? Então hoje só em São Paulo voltariam a jogar. Em São Paulo. Então eu acho assim, alguns jogadores até exageram nesse sentido de ser tão bonzinho e não falar nada, que aí fica chato. E aí é onde poucos se destacam. O dia de amanhã ninguém sabe. Como o Lucas Lima, o Ricardo Oliveira, o Felipe Melo, mais ainda esse ano, que tem tido vários problemas, né? Com as declarações, né? E então a gente fica sempre de olho pra saber como que esses jogadores vão participar. O que você achou dessa atitude do Felipe Melo depois da partida, Gregório? Então, eu assim, pode reparar que os jogadores que a gente tá comentando aqui, os personagens que a gente tá falando aqui, são jogadores grandes dentro do clássico. Tem uma história, né? Dentro do clássico eles têm... não estamos falando de grandes craques, né? Porque o futebol brasileiro até não proporciona isso mais pra gente, infelizmente. Mas... vê se algum jogador de menor expressão incomoda. Não incomoda. O Vitor Ferraz. Ninguém. A gente se incomoda com jogadores grandes. São personagens grandes. Na época da Máscara, lá em 2015, eu fiquei muito mais chateado. Não chateado, fiquei muito mais com raiva de Rafael Marques e Robinho, por exemplo, de serem protagonistas daquela brincadeira, do que dos outros jogadores. Por quê? Rafael Marques... ele perdeu os 3 pênaltis nas 3 decisões contra o Santos. E foi um dos que mais
provocou. Não acrescentou nada, né? Se o Dudu provocou e fez 2 gols na final, foi decisivo. O Fernando Praz provocou. Pegou pênalti. O gol de pênalti. Eu acho que os dois caras que mais deveriam provocar seriam o Dudu e o Fernando Praz. Exato. Por ter feito justificando o Dudu dentro de campo. O Ricardo Oliveira, ele provoca, mas ele faz gol em todos os clássicos. Quantos gols ele tem contra o Palmeiras? 5 cantou o nome dele, cara, quando ele errou o pênalti aqui no Allianz Parque. A torcida do Santos chamou o Dudu. Exatamente. Entendeu? Isso no futebol, cara, é incrível. Na hora que o Dudu perdeu o pênalti, o Ricardo Oliveira deu um grito com ele, o mesmo grito que o Felipe Melo deu esses dias com o jogador do Botafogo de Ribeirão Preto. Né? Muito então, mimimi, viu? Demais. E esses jogadores, esses grandes personagens, né? Eu acho legal. Então, por quê? O cara provoca e ele corresponde dentro de campo. Dentro de campo que é sensacional. Se ele vai ganhar o jogo ou não, não sei. O Ricardo Oliveira ontem fez o gol e tal, mas ele fez o dele. Ele fez o gol. Então, vale a provocação. Pra gente fechar aqui o assunto do Santos, que tá tranquilo também na Libertadores também, né? Não tem jogo essa semana, só agora em abril. Tá mais preocupado realmente no Campeonato Paulista. Vai pegar aí o São Bento, né? No estádio Walter Ribeiro, às 7h30 na quarta-feira. Próximo jogo do Santos, o Santos tá com 13 pontos, na cola do Mirassol que tá com 14, a Ponte Preta com 15. Então, bem equilibrado dependendo do resultado, se o Palmeiras vencer o Mirassol na quarta-feira, o Santos vencendo, já passa o Mirassol e aí fica a Ponte pega quem? Tranquilidade. E ele vai brigar, a Ponte Preta vai pegar o Santo André na terça-feira, às 3 da tarde, ó. Olha que horário Santo André. legal também. Santo André não tem jogo à noite porque não tem refletor lá. Ah, entendi. Então é o seguinte, na linha agora nosso amigo Paulo Talarico. Quem disse que ele não vinha? Ele deu as caras. Apareceu. Paulão, como é que você tá, rapaz? Boa tarde. Boa tarde, Euri. Boa tarde a todos aí da mesa, Gregório, o André também. Boa tarde. Boa tarde. Pro Bruno, que não está aí nos estúdios, mas sempre acompanhando aí o Debate Show. E tô ligando, né, porque mais uma vez meu nome aí mencionado de maneira em vão no começo do programa, mas e na verdade eu estou tranquilo quanto à atuação do São Paulo, faz parte do começo de temporada. A gente te ama, Paulo. Mas vocês não perceberam que também o próprio Osasco Dax não está jogando bem, e isso tem sido mais complicado ainda, né? E é isso que te chateia mais, né, Paulo? O Osasco aí na lanterna do Campeonato Paulista depois de ter sido vice-campeão. Indo do Corinthians pro Paulo, e aí o Audax não vence, o São Paulo não vence, o Grêmio Osasco não vence, tá difícil essa vida, viu, Euri? Paulão, mas é o seguinte, o que você tem pra gente nessa semana sobre o futebol de São Paulo? Ih, cadê? Paulo? Alô? Paulo? Ele tá no delayzinho da internet. Ele tá via internet. Paulão? Escuta, gente. Cadê o Paulo, gente? Ô, Paulo, tá na escuta? Oi? Ele não tá escutando a gente. Ele não tá ouvindo. Paulão. É o seguinte, a gente perguntou pra você, Paulo, o que você tem pra gente sobre o futebol de São Paulo essa semana? Os Osasco Dax, futebol feminino. Acho que perdemos aí o contato com o Paulão. Valeu pela participação, Audax, Paulo. Obrigado. Tá muito falou do Audax. Falou em Audax, ele só falou pra, né? Lembrando que a nossa parceria aí com o Torcedor SA na nossa página no Facebook, onde alimenta as informações aqui do futebol de São Paulo, também do futebol nacional. Então, pra você que tá ligado e gosta de acompanhar as informações do mundo do futebol, você pode acompanhar a nossa parceria lá com o Torcedor SA no facebook.com/programa Debate Show. E é o seguinte, vamos agora então pro nosso troféu Pereba, troféu Joinha da rodada? Bora. Beleza. Pra você, Gregório, quem leva o troféu Pereba dessa rodada? Pelo Pereba. Vamos começar pelo Pereba. Bom, vê com o Paulo no WhatsApp aí se ele consegue mandar o Pereba e o joinha pra nós. Vou aí. ver aqui. Por favor, Andrezão. Bom, Yuri, a rodada foi morna, né? E não tem como fugir do clássico pra escolher o joinha e nem pra escolher o Pereba. Do Santos mesmo eu teria 2, assim, pra citar. Um pela falta de poderio ofensivo, né? O Vitor Bueno, ele perdeu gols incríveis. Um dentro do gol e o outro, mesmo impedido, ele perdeu 2 vezes, né? O Fernando Praz fez 2 defesas. É verdade. E o Zeca na parte defensiva, né? Que foi muito mal no clássico também. Os 2 gols foram pelo lado do Zeca. Sim. Então eu acho que o Santos teria 2 fortíssimos candidatos para troféu Pereba. Não sei se dá para dividir esse título, mas se tiver que escolher um, né? Se tiver que escolher um, eu fico com o Zeca, que tem falhado constantemente em grandes clássicos, em grandes jogos, né? Ele contra o São Paulo fez um pênalti infantil que mudou, né, o jogo. Cara? Ontem, os 2 gols no lado dele. Então, pelo conjunto todo, o meu troféu Pereba vai pro Zeca. Beleza, deixa eu interromper só um minutinho que o nosso Paulo voltou. Paulão,
Fala pra gente então. Oi, tudo bem? Beleza. Fala pra gente o que você tem de informação sobre o futebol de São Paulo essa semana e também o seu Pereba e seu Joinha. Já aproveita numa tacada só. Perfeito. Euri, passar duas informações sobre as duas divisões aí do Campeonato Paulista. Na Série A2, a gente tem alguns jogos interessantes nessa semana. Hoje à noite tem Portuguesa e Rio Claro, no Canindé, às 8 da noite. E na quinta-feira a gente tem um jogo aí das duas torcidas, talvez. As torcidas é um pouco forte, né? Mas de dois times que são muito queridos, como o Bruno gosta de dizer, aqui da nossa cidade, que é Portuguesa e Juventus. Olha, clássico, Na Rua Javari, na quinta-feira, às 3 da tarde. A Portuguesa está na zona de rebaixamento com 10 pontos. Se vencer hoje, ela deixa a zona da degola para a Série A3 do Campeonato Paulista, então é importante um bom resultado hoje. Quem lidera a Série A2 é o Água Santa com 24 pontos, seguido do São Caetano, Batatais e Bragantino. Agora uma informação curiosa sobre a Série A3. São 6 times que vão ser rebaixados para a 4ª divisão. E aí o que está acontecendo? Você tem o G8 e o Z6. A distância entre a zona de rebaixamento e a zona de classificação é de 1 ponto. Nossa. Então Que numa maravilha. rodada você é o 8º colocado e vai mesmo. para a segunda fase e você com 18 pontos. Quem tem 17 pontos está na zona de rebaixamento. Ô, louco. Então está muito equilibrada a Série A3 e esse número de times para serem rebaixados está deixando muito imprevisível o que vai acontecer. Hoje o Marília está na zona de rebaixamento, para você ter ideia. Marília, Noroeste, Flamengo de Guarulhos, Paulista de Jundiaí estão aí na zona de rebaixamento para cair para a 4ª divisão. Quem lidera a Série A3 é o Olímpia e o time que você gosta muito, que é a Inter de Limeira. Adoro, E Paulo. quanto aos troféus da rodada, eu vou dar o joinha para o Fernando Praz, né? E o Pereba, o troféu vai para o Nilson versão 2017, que eu aquele gol ontem contra o Palmeiras. Fechado? Certo, Paulão. Muito obrigado pela sua participação, velho. Valeu, Yuri. Um abração a todos. Grande abraço, irmão. Paulão. Até mais. É o seguinte. Agora vamos continuar aqui. O Paulão já deu aí o seu troféu Pereba, que é o Vitor Bueno. Bueno, Zeca. O Zeca foi pelo Gregório Poça e agora André Silva. Pereba, Guilherme. do Corinthians. Mal, né? Entrou perdidão, Mal. né? Comeu uma feijoada antes do jogo. Impressionante. Ele precisava realmente fazer alguma coisa de aí. 2017 Nossa. no Corinthians. Ele precisa fazer alguma coisa, porque senão ele não vai ter mais chance no Não, Corinthians. nenhuma. Essa pouca chance que ele teve, já fez um jogo. O Pedrinho péssimo, entrou melhor mas- que ele. Impressionante. Pedrinho também que Da base, é o moleque. desconhecido, né, praticamente, e entrou jogando bem, Pois né? é. É o seguinte, E o Vamos Joinha? lá. Não, do Joinha daqui a pouco. Opa. O meu troféu Pereba vai pro Vitor Bueno também. Vitor Bueno. Eu acho que tem vários, né, conforme o próprio Coitado. Gregório falou. Eu vejo o Guilherme também como um dos Perebas. Mas o Vitor Bueno, acho que assim, aquele gol que ele perdeu Nossa. mudaria a história do Aí clássico. foi pior que o do Nilson. É. Que o Nilson foi num jogo mais importante. E era um momento que o Santos estava tão incisivo superior, na né? partida, Tava tão muito superior. superior. Se faz que era- 1 a 0 se faz ali, aquele gol ali, ia ser muito complicado pela atmosfera da partida naquele momento. Então, pra você ver como detalhes mudam a partida, né? E agora a gente já vira a chavinha e vai pro troféu Joinha da rodada. O Paulo já escolheu o Fernando Praz. Eu vou André com o Silva. Paulo. Fernando Praz pegou Praz. muito, cara. Eu acho que vai Pegou ser uma demais. unanimidade, porque eu vou de Fernando O Praz. Praz também. pegou Beleza. muito. Gregório Fernando Praz. Apesar e eu- Desculpa, Yuri, só interrompendo. Apesar de cada defesa do Praz ter levado 5 minutos ali a mais de descanso, né? Ele fazia uma defesa e ficava no chão. Fazia aquela catimba que o goleiro brasileiro Catimba. gosta de fazer. Goleiro Mas sulano-americano. E foi cada vez que ele sensacional, caiu, eu falava, meu, não acredito que ele vai se machucar de novo. Apesar né? que tinha o Jair. Era a mão no ombro. Por um momento você até fica querendo. Você fala, beleza, ele Foi sai o Jailson, cara. e tal. O Jailson. Mas Ele é, pegou muito ano passado. Como tá a mas cabeça o Praz do cara, deve hein, estar meu? um pouco Titular, né? chateado, Deve né? tá, velho? né, meu? Fica, né? Mas assim, treina bem. Treina- O problema é que assim, o Eduardo Batista ele tinha uma escolha muito complicada pra fazer. Você tinha um campeão, um ídolo do time, Invicto. que era o Fernando Praz, Jailson. e um Jailson monstro. Mas não que poderia surgiu. revezar? Eu acho Jailson que- joga o Paulista e o Praz a Eu Libertadores. também pensei isso. Eu achei que ele ia começar com o Jailson, até pela confiança do Jailson. Mas aí depois ele colocou o Praz e assim foi. Pois é. Eu acho complicado revezar, porque o time tem uma certa liderança dentro de campo, quando tem um goleiro e depois tem outro. Então fica complicado o jogador mudar a chavinha, né? Pra gente é até mais fácil falar, por exemplo, quando você faz um jogo de videogame, é até mais fácil fazer isso. Mas na prática é mais complicado, né? Então eu acho que mexe muito com o psicológico dos jogadores.
tem toda aquela coisa dele ser mais velho, a experiência dele. Provocação do Paulo aqui, o Praz tá zoadinho de saúde mesmo, não foi cera. Não, então, mas você não viu? Realmente, aquela que ele caiu e ele bateu o ombro, ele tem uma lesão ali. Já, um problema crônico. Crônico, então assim, cotovelo ali, também, quando né? bate muito ali é complicado. Então, por isso que fez uma defesa com o pé e caiu também. Teve aquele que ele esticou demais ali, que eu achei que ele fosse machucar realmente. Então, assim, pois é. A diferença do Praz é essa, que ele tá um pouco mais velho. Então, talvez se o Jailson tiver um pouco mais de paciência, talvez o próprio Praz, vencendo aí um campeonato importante, ou fechando de vez, né? uma temporada importante, ele pode de repente falar, beleza, deu pra mim, vamos ver, né? Já era. Mas é o seguinte, o meu troféu joinha também vai pro Fernando Praz, Olha. porque eu acho que é o seguinte, o Palmeiras venceu a partida com todos os méritos, com toda a velocidade dos jogadores, beleza, mas eu acho que a vitória do Palmeiras, ela foi construída muito mais pelas defesas do Fernando Praz, porque se algumas defesas não fossem feitas por ele, o Santos poderia ter feito uma cabeçada que ele pegou ali no chão, ali, não sei de quem foi agora. Se o Santos faz 2-0 no primeiro tempo, como é que o Palmeiras ia tentar reverter esse placar? Ia ser complicado. Poderia se expor e até sair com um resultado uma goleada, né? Então assim, eu acho que o Fernando Praz ele foi gigante no clássico mais uma vez. Então acho que ele fez a diferença para que a vitória fosse construída. Acho que partiu dele, porque quando já ninguém mais tinha esperança, que quando o Santos vem de uma maneira complicada pro contra-ataque. Eu tava besta de ver como que o Santos tinha facilidade de chegar no gol do Palmeiras. Velocidade, né? A Incrível. velocidade. O Santos chegava com uma facilidade no gol do Palmeiras. Pra conseguir dar um chute demorou meia hora, velho. Não chegava de jeito nenhum. Agora o Santos chegou numa facilidade no gol do Palmeiras. Dorival tá que a única esperança era o goleiro. Sempre, né? A única esperança era o goleiro. E ele foi o único cara que fez a diferença realmente no começo, onde o Palmeiras estava tendo dificuldade e onde ele ainda estava. Ele é o único que jogava bem. Então depois o time melhorou, mas tudo começou aí pela atitude dele em campo. Então, por isso acho que é merecido também, conforme o Gregório falou, unanimidade. Nisso a gente aproveita e termina o Debate Show. Pois é. Aproveitando para falar pra galera que quiser curtir, daqui a pouco a gente joga lá no YouTube nosso programa também. É só procurar lá no YouTube Programa Debate Show, tem o nosso programa completo, as informações. O Gregório, quando você der o seu tchau agora, Gregório, já fala essa camisa que você tá usando hoje do Santa Cruz. Perfeito. O que significa essa camisa bonita do Santa Cruz que você tá usando hoje? É a camisa do... Na verdade, existe um campeonato, é o Super Campeão, né? A camisa tá escrito aqui Tri-Super, porque o Santa Cruz tem 3 títulos de super campeonatos pernambucanos, né? Então seria o Tri-Super Campeão. Fizeram uma camisa comemorativa, é o uniforme 3 do Santa Cruz do ano de 2015. Então ele é azul, com faixas, né? Meio Vasco, né? Preta, branca e vermelha, né? Que é a cor do Santa Cruz. Em homenagem com os anos dos títulos, né? 1957, 1976, 1976 e 1983. E tem o nome do grafite atrás também, grande ídolo da história de Santa Cruz, jogador de Copa do Mundo. Vai ter a fotinha lá também. E eu aproveito para mandar um abraço para um ouvinte que tem me cobrado aí há muitas semanas, né? Então eu divulguei o aplicativo aí, eu tenho alguns ouvintes fiéis aí que me cobram um abraço. Show de bola, fica à vontade. E é o Chico, um amigo meu e que tá acompanhando o programa e me pede toda semana um abraço. Tô mandando um abraço para ele, para todos os ouvintes e boa tarde, segunda-feira estamos de volta. Valeu, Gregório, agora você, André Silva. Valeu, Yuri, valeu, amigos. Até a semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Voltaremos segunda-feira, então, a partir das 4 da tarde. Essa semana tem rodada do Campeonato Paulista. A gente vai mantendo as informações também lá pela nossa página do Facebook, com a parceria com o Torcedor SA. Então é só você ficar ligado. Um grande abraço a todos. Aproveitar também e mandar um abraço pro pessoal lá de Roseira, que eu fui lá, encontrei com vários amigos. Aproveitar e mandar um abraço aí pro Gustavo, que sempre ouve a gente. Ele que foi o primeiro locutor da Rádio Santana lá da cidade de Roseira. Isso aí é uma história, hein? Você tem a chave da cidade lá já, Yuri, ou não? Não tenho ainda. Um dia terei, né? Roseirense que fala. Gustavo, gente fina demais, encontrei com ele. Sempre escuta o Debate Show. Valeu, Gustavo, grande abraço. Um abraço pra toda a galera de Roseira e pra toda a galera que curte o Debate Show. Voltaremos então na próxima segunda-feira, às 4 da tarde. Valeu, continue ligado na show que tem muito mais música pra você. E estamos também pelas redes sociais aí. Grande abraço, galera! Você curtiu Debate Show com a equipe que entende do assunto.